Seu urso dessa semana, quem que é? Meu urso dessa semana, Vitor, são os Estados Unidos, né? O tesouro aí americano, o governo dos Estados Unidos, que teve aí a sua nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch, e perderam aí o chamado AAA, né? Aquela classificação AAA, que é a nota mais alta das agências de classificação de risco, é a nota mais alta da Fitch, que designa ali os melhores pagadores do mundo, né? O AAA é a nota dada para os países mais seguros, né? Cuja dívida você pode investir em cuja dívida você pode investir de olhos fechados, porque eles são os emissores de mais baixo risco. E o que aconteceu essa semana, na última terça-feira, noite da última terça-feira, a Fitch anunciou um corte na nota de crédito dos Estados Unidos do AAA para o AA+, com perspectiva estável, ou seja, um degrau abaixo aí da nota mais alta. Ou seja, os Estados Unidos não fazem mais parte daquele clube dos melhores pagadores, os de mais baixo risco, os emissores mais confiáveis, vamos dizer assim. Não que não seja, né, um bom pagador, a classificação AA+, ainda é alta, né? Ainda denota um risco baixo, mas já é a segunda grande agência que coloca essa classificação nos Estados Unidos, né? Agora a Fitch se juntou aí à S&P, só na Moody's agora que os Estados Unidos mantêm o AAA. E os motivos elencados pela Fitch são motivos que são as questões que a gente tem acompanhado aí no noticiário econômico americano e financeiro também, e que tem sido também os alvos de temores dos investidores globais, né, em relação aos Estados Unidos. Então, por que a Fitch cortou a nota americana, né? Por um lado, porque os Estados Unidos têm uma dívida pública muito elevada, né, de mais de 30 trilhões de dólares, e em crescimento, impulsionada aí por uma série de cortes de impostos e iniciativas de gastos nos últimos anos. Mas, em paralelo a isso, né, já tem uma dívida grande, crescente, segundo a Fitch, e isso é algo que a gente tem observado realmente, tem havido um declínio na governança aí nos últimos 20 anos no país. A gente tem visto aí uma série de impasses que foram citados aí pela agência Fitch, né? Uma série de impasses dentro do governo americano na hora de se decidir sobre os limites da dívida, enfim, volta e meia discussão aí se amplia o teto e se não amplia, a gente vê os republicanos e democratas brigando em torno de uma série de questões, deixando a decisão para a última hora, e aí a Fitch chamou até atenção para isso, né? Para as resoluções de última hora em relação a essa questão da dívida. E também outros motivos citados aí pela agência foram a falta de uma estrutura fiscal de médio prazo e a existência de um processo orçamentário complexo e um progresso limitado no enfrentamento de problemas de médio prazo, como o aumento de custos com previdência e saúde diante aí do envelhecimento da população americana. Realmente é um problema pelo qual não só os Estados Unidos vão passar nos próximos anos, né? E que, na visão da Fitch, eles não estão... o governo americano não está conseguindo avançar muito nessas questões. E, finalmente, a gente tem aí o risco de recessão, né? Que é um dos maiores temores dos investidores globais hoje. A gente está vendo aí o Banco Central americano fazendo um aperto monetário bastante significativo, tentando controlar uma inflação persistente. A economia americana é uma locomotiva difícil de parar ou de sequer reduzir a velocidade, mas se apertar demais, pode ser que ela tenha um choque e aí a gente vai ver uma recessão. E esse risco de recessão é um risco real aí que está pairando no ar e também embasou aí essa decisão da Fitch. Então, por conta disso, os Estados Unidos são o meu urso da semana, Vitor.